Olá, como vocês estão? Seja muito bem-vindo à nossa live O Segredo 815, a live que eu faço todos os dias pela manhã para ensinar para você o comando de programação diário, onde você vai emanar para o universo uma palavra de poder que com a lei da ação e reação, essa palavra, essa energia vai voltar para você abundantemente. Hoje eu decidi falar um assunto, tem a ver com algumas coisas que aconteceram, algumas reflexões que eu fiz, que são a questão das escolhas que nós fazemos na nossa vida. O que acontece? Hoje aconteceu um fato comigo com relação ao meu cachorro, que ele não me obedeceu e eu acabei dando um castigo para ele. E aí eu estava explicando que nós, né, como não somos irracionais, nós temos raciocínio, né, nós temos a inteligência, nós temos uma coisa chamada consciência, vamos dizer assim. Então a gente consegue educar um animal através do castigo e recompensa. O castigo não é bater no animal, mas é fazer alguma coisa, tirar alguma coisa dele, que normalmente ele teria, que nem no caso do meu pet, todos os dias pela manhã a gente sai para caminhar. Então hoje ele não foi caminhar comigo por conta de uma desobediência. Só que nós, seres humanos, também fazemos escolhas no nosso dia a dia, e quem é que vai nos mostrar que essa escolha foi ou não foi correta, não foi a melhor escolha? Aí a gente tem algumas coisas. A gente tem a lei da ação e reação, a gente tem a lei da semeadura, ou a gente pode dizer a lei do karma. O que é o karma? O karma é essa entidade, vamos dizer assim, que vem dar o castigo para a gente. Mas não é um castigo no sentido de punir, é um tapinha, sabe? Que vai fazer você olhar para o caminho que você tem que ir de verdade. Então, uma chave que eu vi hoje, que eu acho que é importante comentar com vocês, é o quê? Quando você faz alguma coisa na sua vida, você tem alguma atitude, você faz alguma escolha, e essa escolha não traz um bom resultado, ou seja, você não se sente bem, ou você sofre consequências negativas por conta dessa escolha, significa que alguma lei você deixou de cumprir. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa analisar as coisas que acontecem conosco e como nós estamos nos sentindo diante disso. Cristina Cataldo, bom dia, meu amor, bem-vinda. Elis, bom dia, querida, bem-vinda. E o que acontece? Essas escolhas que a gente faz, essas decisões, elas vão ter consequências. Mas o karma, ou a lei da ação e reação, ou a lei da semeadura, ela é tão incrível, ela é tão maravilhosa, por quê? Se você entende das leis e você, então, uma vez que você entende das leis, você começa a fazer essa analogia e ver aquilo que está acontecendo com você, como você está se sentindo, você pode parar e refletir sobre isso. Poxa, se eu não estou me sentindo bem, se eu estou desconfortável, é porque alguma coisa está errada. E muitas vezes eu percebo que essa escolha errada que você fez, que essa lei que você não cumpriu, não é uma lei que tem a ver com as outras pessoas, tem a ver com você mesmo. Quando você tem uma atitude ou age de alguma maneira assim, com alguma coisa que é contra os seus princípios, contra os seus valores, mas você faz às vezes por dó, às vezes por pena, às vezes por compaixão, às vezes só realmente porque você não sabe ou não aprendeu a dizer não. E aí você acaba fazendo uma coisa, mesmo que isso seja contra os seus princípios, contra os seus valores. E aí essa é a pior de todas as escolhas que você poderia fazer. Por quê? Porque além de você ferir uma lei que é importantíssima, né? Porque nós temos que zelar pelo nosso corpo físico, pelo nosso corpo astral, pelo nosso corpo emocional, pelo nosso corpo mental. E quando você tem uma atitude, né, age de alguma maneira, olhando para o outro, tudo bem que tem um sentimento aí bom por trás,
mas ferindo seus valores, seus princípios, é como se você estivesse mutilando o seu corpo. Só que não é o seu corpo físico, é o seu corpo emocional, é o seu corpo mental, o seu corpo astral, que é muito mais grave, porque as cicatrizes que ficam no nosso corpo físico, elas às vezes com o tempo até desaparecem, mas essas que são mais profundas, que são na nossa alma, no nosso corpo mental, no nosso corpo emocional e no nosso corpo astral, elas dão mais trabalho para a gente ressignificar e trazer o equilíbrio de volta. Como que a gente faz? Então, a gente já identificou que tem alguma coisa que não está bem, e eu identifiquei isso através do quê? Da forma com que eu me sinto. Eu não me sinto bem, eu me sinto triste, de alguma forma aquilo começa a te incomodar. Pare de fazer essas coisas. A gente tem que aprender a dizer não. Lembra que eu falei ontem de lutar as suas próprias guerras e não entrar na guerra alheia? Porque a gente acaba fazendo isso, pessoal. E o que acontece? Quando você entende que isso que você fez não está te fazendo bem, a gente precisa aprender a dizer não e lutar as nossas batalhas e não ficar entrando na batalha do outro. Por quê? Quando você entra na batalha que não é sua, além de você ferir esses princípios, muitas vezes, querendo ajudar, você está atrapalhando o processo de desenvolvimento da outra pessoa. Porque aquela pessoa precisaria passar por aquela experiência para a evolução pessoal dela. E a gente está interferindo nesse processo. Por isso que tem algumas pessoas que falam, né, que a gente, primeiramente, a gente tem que ajudar alguém que pede ajuda para a gente. Mas muitas vezes a pessoa não pede ajuda e a gente já quer ajudar, né? A gente vê a pessoa numa determinada situação que para a pessoa às vezes está até confortável, para ela às vezes está boa, ela não está achando ruim, mas para a gente, de acordo com os nossos conceitos, com os nossos valores, a gente acha que aquela não é a melhor condição para aquela pessoa. A gente vê, por exemplo, que se ela fizesse determinada profissão, determinada faculdade, ou determinada coisa, ela teria uma condição financeira melhor, porque a gente acredita que ela tendo uma condição financeira melhor, ela talvez fosse mais feliz. Só que a felicidade não tem a ver com dinheiro. E muitas vezes o dinheiro traz infelicidade. O número de pessoas ricas, milionárias, que tentam suicídio ou que estão aí com processos de droga, de depressão e tantas coisas, é enorme. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai ajudar alguém, porque a gente pode estar interferindo no processo de evolução dessa pessoa, né? E por isso que ontem eu falei para você buscar a sua intuição, buscar conversar com a sua essência divina, quando você se deparar com esse tipo de situação. E aí, isso tudo considerando que o que você está fazendo não está te prejudicando em nada e ainda assim está ajudando outra pessoa. Agora, quando o que você está fazendo, você acha que está ajudando outra pessoa, porque talvez você não soube dizer um não, ou porque você só teve compaixão por ela, mas isso está ferindo princípios e valores seus, aí você está cometendo uma coisa muito mais grave. Então, comece a pensar um pouco mais nas coisas antes de tomar uma atitude. Sabe aquela coisa que a nossa avó dizia, conte até 10? A gente precisa fazer isso. A gente tem que educar a nossa mente, o nosso coração, para tomarmos as melhores atitudes. Diante da vida, diante das pessoas e diante de nós mesmos. Respeitando esses princípios, esses valores que acreditamos. Dessa forma, a gente vai conseguir ter uma vida mais equilibrada, uma vida dentro do Dharma, uma vida em que você não vai estar o tempo inteiro tendo que ressignificar sentimentos negativos. O que acontece? Todos os dias eu atendo alunos que precisam ressignificar sentimentos negativos, na maioria das vezes porque não cumpriram com essas leis, porque fazem coisas que é contra os seus princípios, seus valores, continuam se ferindo, se mutilando, em detrimento de si mesmo para ajudar o outro. E é claro, a gente deve ajudar, né? A todos. Porém, amar ao próximo como a ti mesmo. Como que você está amando mais seu próximo do que você ama você?
Você não pode fazer uma coisa que você não faz nem para você mesmo, para o outro. Porque você não está cumprindo a lei dessa maneira. E isso vai acabar tendo consequências para você, porque às vezes você fez um tal sacrifício, você se mutilou de uma tal maneira para ajudar o outro e o outro nem te agradece. E aí o que gera? Ressentimento, mágoa, decepção, mais sentimento negativo que você vai ter que ressignificar, porque você não soube dizer o não, porque você fez algo que estava além do que você deveria fazer, em detrimento de você mesmo, você fez para o outro, e aí o que acontece? Você espera no mínimo gratidão. Só que essa gratidão, na maioria das vezes, não vai vir. E aí você vai ter que ressignificar todo esse sentimento negativo que você mesmo, entre aspas, causou na sua vida. Vamos pensar um pouco mais nas coisas antes de tomarmos as decisões. Vamos analisar as nossas decisões, vamos analisar como a gente se sente. Agora, claro, independente, mesmo que você faça uma coisa em detrimento próprio para o outro, mas isso te traz satisfação, isso te traz prazer, ou seja, a tua recompensa, ela já está no próprio ato de você fazer aquilo, tá tudo bem. Você entendeu? Não estou aqui dizendo para você não fazer, eu quero que você analise como você se sente diante disso. Porque se aquilo você fez de coração, se aquilo é uma coisa que enche tua alma, tá perfeito, você deve sim fazer e continuar fazendo. Por quê? Porque você não está indo contra seus valores e princípios, você está indo a favor dos seus valores e princípios. O problema é quando você faz uma coisa que fere seus valores e princípios pelo outro. Entende o que eu estou falando? Você faz algo pelo outro, mas que está ferindo seus valores e princípios. E aí é grave. E isso você tem que corrigir enquanto há tempo, porque senão as consequências vão se acumulando e cada vez vai ficar, sabe, uma bola de neve? Ela começa assim, pequenininha, só que ela vai rolando ladeira, vai crescendo, 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 e como diz o ditado, para baixo, todo santo ajuda. Então, quando você quer elevar o seu nível de consciência, você quer elevar o seu nível de vibração, ele vai exigir um esforço da sua parte. E muitas vezes deixar e abandonar hábitos prejudiciais à sua vida. Então, onde há uma vontade, há um caminho, mas você tem que estar focado nessa vontade, nessa sua vontade de elevar a sua consciência, de crescer a sua frequência, de elevar a sua frequência, a sua vibração, para começar a atrair e tomar as decisões melhores para a sua vida, certo? Então, pessoal, a gente vai fazer os nossos comandos quânticos de programação diário. Eu vou pedir para vocês, como sempre, mandar para alguém aqui do seu grupo de WhatsApp, convidando as pessoas para virem participar dos nossos comandos quânticos de programação diária. Vocês viram ontem o depoimento do Clenir? Ele fez o comando de manhã, indo para o trabalho no carro. Ele escreveu aqui a palavra conexão e conseguiu fazer uma conexão muito importante que ele vinha buscando já há algum tempo e foi maravilhoso. E assim como o Clenir, tantos outros depoimentos, né, a gente tem lá no grupo de alunos, que realmente a pessoa faz o comando já no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, já tem um resultado, tanto em questões de saúde, em questões financeiras, processos que se desenrolam e tantas coisas, relacionamentos, né, familiares que acabam modificando totalmente por conta dos comandos quânticos que a gente faz para a gente e faz para o outro também. Então, pessoal, coloque aí a palavra de poder que você quer para o dia de hoje, que hoje a gente vai deixar essa frequência cada vez mais alta, vamos colocar toda a energia, vamos visualizar, vamos usar todas as técnicas que nós já conhecemos, a postura de poder, a visualização, colocar o sentimento em cada palavra, para que realmente a nossa segunda-feira seja a melhor segunda-feira do ano. Deixe seu comentário, dê o seu coraçãozinho, compartilhe aí com as pessoas. Obrigada mais uma vez a todos e eu vejo vocês amanhã. O Segredo 815, tá bom? Tchau, tchau.